Vamos agora à palavra do pastor com o pastor Cícero da Graça aqui no nosso programa Recomeçar. Abra o seu coração e seja terra fértil para receber a palavra e se multiplicar, né? Então, aquele que ouve a palavra, meu amado, é limpo pela palavra. Aquele que tem esperando assim uma resposta, alguém quer falar algo e você está, né, sem saber o que fazer da sua vida, e você às vezes está buscando um conselho. O conselho melhor vem de Deus. O conselho melhor vem da palavra de Deus. Então, ouça e assista a palavra de Deus com o pastor Cícero da Graça aqui no nosso programa Recomeçar. Roda aí. Caro telespectador, meu irmão em Cristo, eu quero lhe saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero nesse momento compartilhar com você uma palavra de Deus. E eu quero basear esta reflexão bíblica lendo um texto no Evangelho de João, capítulo de número 3 e o versículo 1. Se você está em sua casa quiser acompanhar, pegando a sua Bíblia e conferindo o que diz a palavra de Deus, isto é muito importante. Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 1. E o versículo 2 diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O versículo 16 diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido irmão, caro telespectador, vale ressaltar que o capítulo 3 do Evangelho de João é considerado teologicamente como sendo o texto áureo das Escrituras, o texto principal, o mais importante. E por que João 3,16 é considerado um dos temas mais importantes das Escrituras? Porque este versículo, ele retrata a dimensão sobrenatural do amor de Deus. É importante dizer que quem proferiu as palavras que está em João 3,16 não foi um dos apóstolos de Jesus, não foi um dos discípulos, não foi um anjo, mas foi o próprio Jesus. E observe que Jesus ele fala da sua missão e fala também da dimensão sobrenatural do amor de Deus, quando ele declarou: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero destacar que este capítulo 3 do Evangelho de João, ele na verdade ressalta um diálogo. Ele ressalta uma conversa que ocorreu entre Jesus e um homem de Israel, cujo nome era Nicodemos. Mas quem era Nicodemos? Nicodemos, meus senhores, ele era um dos homens mais importantes, um dos homens mais ilustres de Israel. Nicodemos era um dos homens mais importantes de Israel, pelo menos por duas razões. Primeiro, por causa da sua posição social. Segundo a história, Nicodemos ele era o quinto homem mais rico da sua cidade. Ou seja, Nicodemos ele ostentava um grande poder aquisitivo. O que ele quisesse ou desejasse comprar, ele tinha condição financeira para adquirir. E diga-se de passagem que este poder aquisitivo que Nicodemos possuía lhe dava status diante dos seus contemporâneos. Então Nicodemos era um homem de posição social. Além de ser um homem de grande poder aquisitivo, Nicodemos ele era membro do Supremo Tribunal de Israel,
É bom lembrar que o Supremo Tribunal de Israel, ele julgava os casos criminosos e administrativos. Então, como membro do Supremo Tribunal de Israel, o voto de Nicodemos era importante tanto para condenar quanto para absolver um réu. Então, Nicodemos era um homem importante, honrado, considerado em Israel, primeiro, por causa da sua posição social. Segundo, Nicodemos era um homem importante, honrado em Israel, por causa da sua posição religiosa. Observe que Nicodemos ele fazia parte da seita dos fariseus. O versículo 1 do capítulo 3 enfatiza isso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então Nicodemos fazia parte da seita dos fariseus, a mesma seita que Saulo de Tarso pertencia antes de aceitar a Jesus, antes de ter o encontro com Jesus. Observe que Nicodemos ele era mestre em Israel e o próprio Jesus faz alusão a isto. Jesus diz a respeito de Nicodemos: tu és mestre em Israel. Então Nicodemos ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Nicodemos conhecia, por exemplo, os livros da lei, o Pentateuco. Nicodemos conhecia profundamente o livro de Salmos. Ele conhecia profundamente os livros proféticos. Então Nicodemos ele ostentava um grande conhecimento religioso. E nós estamos vivendo em dias semelhantes, igual aos dias de Nicodemos. Observe que Nicodemos ele conhecia profundamente as Escrituras, mas ele não conhecia quem era Jesus. Prezado irmão, prezado amigo. Ele conhecia a lei, ele ensinava as Escrituras, ele tinha uma religião, mas ele não conhecia quem era Jesus. E nós estamos vivendo em uma época onde há muitas pessoas que ostentam um profundo conhecimento intelectual, histórico e religioso. Há pessoas que conhecem profundamente os fundadores das religiões, conhecem os líderes religiosos, mas isto não basta para a salvação. Jesus não está procurando pessoas que simpatizam o Evangelho. Jesus não está à procura de pessoas que tenham simpatia por Ele. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores, e Ele disse que o verdadeiro adorador adora ao Pai em Espírito e em verdade. Então Nicodemos era um religioso, mas não conhecia Jesus, não conhecia a doutrina do novo nascimento. E quando Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo, ele se surpreendeu. Então Nicodemos pensava que bastava apenas ter uma religião, uma denominação, ser um grande intelectual na área religiosa, mas Jesus mostrou para Nicodemos que para a salvação era necessário que o homem fosse transformado e regenerado pela palavra de Deus. Mas observe que Nicodemos ele conversa com Jesus e ele faz uma declaração surpreendente a respeito de Jesus. Observe que Nicodemos ele olhou para Jesus de forma diferente dos seus amigos, colegas de religião, porque os fariseus eles eram inimigos número 1 de Jesus. Mas Nicodemos ele pode perceber algo interessante em Jesus, e você observa, caro irmão, que Nicodemos ele diz para Jesus, e este foi ter de noite com Jesus, dizendo-lhe: Rabi, olha, observe o que é que Nicodemos diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha que declaração surpreendente. Nicodemos era um mestre, era um professor em Israel, mas ele olha para Jesus e reconhece que Jesus também era um mestre. Só que Nicodemos ele olha para Jesus e o vê de forma diferente. Nicodemos ele veio certamente de uma boa faculdade, ele conhecia muitos mestres e ensinadores que também vieram de uma boa faculdade, mas ele olha para Jesus e ele reconhece que Jesus superava
os médicos dos seus dias. Jesus superou a todos os ensinadores da sua época, a todos os ensinadores dos seus dias. Diga-se de passagem que quando os grandes mestres da época de Nicodemos se reuniam para estudar as Escrituras, e muitas vezes, em muitas ocasiões, um se levantava e afirmava: segundo o doutor fulano de tal, essa parte das Escrituras ela é interpretada desta e desta forma. O outro se levantava e dizia: não é assim, porque segundo o doutor fulano de tal, essa parte das Escrituras ela se interpreta assim e assim. Então, quando a reunião acabava, ninguém sabia realmente com quem estava a razão. Então, a reunião terminava trazendo uma grande confusão. Mas quando o mestre da reunião era Jesus, a coisa era diferente. Porque quando Jesus ensinava, a autoridade máxima, a autoridade central da sua mensagem era Ele mesmo. Jesus nunca apregoou ou ensinou dizendo: segundo o doutor fulano de tal, segundo o doutor cicrano. Por que Jesus não fazia isto? Porque a autoridade central da mensagem que Jesus pregava era Ele mesmo. Então, quando Jesus pregava, Ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem quer que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E por que Jesus falava desta forma? Porque a autoridade central da mensagem que Jesus pregava era Ele mesmo. Então Nicodemos entendeu que Jesus superou os mestres, os professores da sua época. Prezado amigo, prezado telespectador, querido irmão, Jesus ele é insuperável. O Jesus que a igreja adora, o Jesus que a igreja espera, o Jesus que a igreja glorifica, ele é incomparável. Nós estamos vivendo em uma época onde a ciência tem se multiplicado. O saber humano tem aumentado a cada dia. Então há pessoas que respondem qualquer pergunta na esfera humana. Há pessoas que, se você fizer uma pergunta para ela no ramo da medicina, ela responde. Se você fizer para ela uma pergunta no ramo da engenharia, ela responde. Há pessoas que, se você fizer para ela alguma pergunta na área da química, da física, da matemática, ela responde. Há pessoas que falam vários idiomas, falam o grego, o hebraico, o latim. Há pessoas que falam inglês, japonês, são poliglotas. Mas eu quero lhes dizer que ninguém jamais pode superar a este Jesus que nós apregoamos e que nós servimos. Você pode convidar o maior matemático do mundo, o maior cientista do mundo, e levá-lo até diante de um túmulo em um cemitério, e você vai ver que nada vai acontecer. Você pode convidar o maior linguista do planeta e levá-lo até a presença de um túmulo, e você vai ver que nada vai acontecer. Mas o Jesus que nós apregoamos, a Bíblia enfatiza que ele chegou no túmulo de um homem depois de 4 dias de morto e disse para ele: Lázaro, sai para fora. E ele ressuscitou, porque este Jesus, ele é insuperável. É o mestre dos mestres, é o mestre por excelência. É aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que transforma, é aquele que liberta. Que a graça de Jesus permaneça sobre a sua vida e que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu lar. Amém. Está aí, né, a história do Nicodemos, aqui pelo pastor Cícero da Graça, no nosso programa Recomeçar, deixando uma palavra da parte de Deus, uma palavra abençoadora para a vida dos telespectadores deste programa. Amados, eu quero aqui, nesse dia de hoje, já há 2 meses, tem pessoas que têm buscado a conversar comigo, a falar sobre esse projeto, sobre o programa, né? E sabe você que assiste a televisão das dificuldades que é de manter um programa na TV. Mas para a honra e glória de Deus, quando Ele chama, Ele garante, né, a continuidade do projeto dele aqui na Terra. Então, há 6 anos atrás, Deus colocou no meu coração esse projeto de fazer um programa, qual eu fazia no rádio já há mais de 4 anos, e achei por bem fazer agora na TV,
e Deus tem assim nos abençoado grandemente, mas necessitamos ainda mais, né, para que possamos levar com mais qualidade, trazer mais novidades dentro do programa Recomeçar, ampliar também o nosso site. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que semeia na obra, ele é abençoado, ele é próspero. E eu quero agradecer ao empresário aqui em Camaçari, que ele achou por bem em colaborar com esse projeto, com esse programa. Ele falou comigo, olha, meu irmão, eu tenho uma empresa, mas eu não preciso que você divulgue, eu quero apenas contribuir com você durante 6 meses, eu fiz um propósito com Deus e eu quero abençoar esse projeto. Então eu fiquei muito feliz desse irmão ter essa atitude e tem sido assim um instrumento de Deus para nos abençoar e continuar com esse programa, além de outros também que são colaboradores, que colocaram aí o seu comércio para divulgar aqui no nosso programa. Que Deus continue abençoando, prosperando grandemente. E se você também sente no coração de estar colaborando com essa obra, com esse projeto, com o programa Recomeçar, né? Você pode estar nos procurando através do nosso e-mail, contato@programarecomeçar.com.br. Pode conferir aí abaixo aí, ó, contato@programarecomeçar.com.br, ou então no nosso WhatsApp 9194-2740. Se você quer ser um abençoador desse projeto, nos procura, porque com certeza Deus, ele tem algo grandioso para a sua vida. E pessoas, né? Eu lembro muito bem que antes no programa, lá na rádio, como eu não pagava a emissora, eu tinha um horário, era 2 horas no sábado que fazia o programa e eu não tinha custo nenhum com o programa. Tinha pessoas que nos ajudavam com cesta básica e eu pegava essas cestas e levavam para famílias, doava para famílias. Foram quase 3 anos fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu ficava feliz de chegar na casa das pessoas, né, conversar e deixar ali aquele alimento, e tinha gente que não tinha nada naquele dia para comer. Né, pessoas que ficavam emocionadas e ver que era a provisão de Deus naquele momento. E eu quero voltar a fazer esse projeto, a fazer essa ação que vem do coração de Deus, ajudar as pessoas, pois infelizmente, ainda tem pessoas que padecem necessidade, que vivem ainda na extrema miséria, que não tem nem o que comer, infelizmente, né? E moramos numa cidade, graças a Deus, que tem um poder aquisitivo muito bom, mas tem pessoas que estão ainda necessitando de ajuda. É verdade, amados, é verdade. Basta você ir aos bairros periféricos aqui de Camaçari, que você vai debater, vai encontrar com pessoas que estão necessitando até do alimento. Vamos orar por essas pessoas que têm ajudado e por essas pessoas que necessitam de ajuda e por você que tem acompanhado esse programa. Seu Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar do Teu amor, de falar da Tua transformação, do Teu poder. Mas, Deus, seria hipocrisia se eu ficasse aqui na TV toda semana fazendo esse programa e sabendo, Pai, que tem pessoas que necessitam até mesmo de um alimento, de uma vestimenta. Pai, pessoas que não têm nem onde morar. Deus, Pai, agora, meu Pai, no coração daquele que tem a condição, Senhor, a condição financeira que o Senhor fez prosperar na terra, para que ele possa, Senhor, ser um bom samaritano e ajudar aquele que necessita. Pai amado, Pai querido, vai agora, Senhor, de encontro, meu Deus, aquele jovem também, Senhor, que está, meu Deus, no mundo das drogas, que tem, meu Pai, levado desespero ao meio da família, que essa casa não tem mais paz, não tem mais alegria, que o Senhor possa, meu Deus, entrar com providência, com o Teu Espírito Santo transformador e abençoar essa família grandemente e fazer uma transformação poderosa, pois só no Teu nome, só através da Tua palavra, pode acontecer tal grandiosa coisa. Deus, abençoa a cada um que assiste esse programa e obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana na Tua presença, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe a você e a tua casa e até o próximo programa Recomeçar aqui na Camaçari TV. E esse programa, você que não acompanhou desde o início, você acompanha no nosso site, programarecomeçar.com.br, ou na quarta-feira a partir das 22 horas aqui na Camaçari TV. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau para você. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai